E aí a gente tem um bastante importante e famoso terremoto de Lisboa. Talvez você já ouviu falar sobre ele. Ele é muito significativo na história da humanidade por uma série de desdobramentos que ele tem, tá? O terremoto de Lisboa de 1755, ele causou grande destruição na capital portuguesa, que precisou ser reconstruída. E aí teve o seu estilo arquitetônico reformulado. 1º de novembro de 1755, que olha que coincidência, é o que eles chamavam de Dia de Todos os Santos. A cidade de Lisboa, em Portugal, foi atingida por um terremoto de grandes dimensões. Nos estudos mais atualizados, eles calculam que o tremor de 1755 ele alcançou 9 graus na escala. Na época, Lisboa possuía cerca de 200 mil habitantes. E o número de mortos varia bastante, né? Porque existem aqueles que apontam cerca de 10 mil mortos, enquanto outros aí sugerem mais de 50 mil mortos nesse desastre. Como resultado dessa catástrofe, surgiram aí, só para citar alguns dos movimentos mais importantes, o deísmo, né, de Voltaire. Voltaire que tem a famosa frase lá de que a religião é o encontro de um oportunista com um idiota, né? E Voltaire ele falava que a Bíblia não duraria aí cerca de 100 anos após o seu estabelecimento como um livro religioso. Passando ali, ela não duraria 100 anos, né? Frases de Voltaire, né? Que é um dos ícones do deísmo. Mas nesse período também surgiram outros movimentos como o iluminismo de Diderot. O iluminismo você encontra fácil para pesquisar. O racionalismo de Kant, que por sua vez derivaram vários outros movimentos que negavam a Deus e a sua providência na história, né, colocando a razão como grande cerne da existência da humanidade. Então esse período do terremoto de Lisboa, em razão desse grande acontecimento, dessa catástrofe, vários movimentos, né, filosóficos surgiram negando a existência de um Deus que tinha sua providência na humanidade, né, que eram argumentos como a gente tem até hoje, como por exemplo, onde estava Deus quando isso aconteceu. E esses movimentos eles têm como cerne principal ali, né, como uma raiz, o pensamento de que a razão, a racionalização, a razão, ela é o grande alicerce da humanidade para a sua existência. E nessa época, saem grandes pensadores e grandes movimentos, né, e grandes filosofias, principalmente contra a existência de Deus e contra a providência de Deus na história da humanidade. Até a Revolução Francesa, ela se deu como consequência desse terremoto. Muitos filósofos e mentes brilhantes da época, né, cristãos ou seculares, concordaram que esse fenômeno natural foi o mais impactante no âmbito científico e filosófico de toda a humanidade. Seria aí uma suposta grande apostasia? Após uma catástrofe que sucedeu uma época de martírio e fervor pelas boas novas do Evangelho no século XVI e XVII, fica aí a pergunta, né? Também foi falado de que o fim não viria sem que antes houvesse uma grande apostasia, né? Será que de repente esse terremoto ele foi uma primeira grande apostasia da humanidade, visto que o século XVI e XVII trouxe ali tantos cristãos fervorosos e as boas novas do Evangelho, elas se disseminaram assim de uma forma muito abrangente? Seria correto dizer aí então que depois dessa grande catástrofe e surgir tantas pessoas importantes no mundo, grandes pensadores, negando a existência de Deus e a sua providência na humanidade, seria essa uma primeira grande apostasia? Fica a reflexão para você.